capítulo 8 de Lucas diz assim: Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, Maria, chamada Madalena, a qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistências com os seus bens. Aqui a gente está vendo um resumo da missão de Jesus. Quando o Lucas está dizendo que aconteceu depois disto, depois daquilo que aconteceu do capítulo 2, e por incrível que pareça, né, você vê como é muito forte a participação das mulheres no Evangelho de Lucas. É aqui que tem a história de Marta e Maria, certo? E quando ele diz assim, ó, aconteceu depois dessas coisas, se você virar sua página ou ver o que vem antes, tem uma história de uma mulher, não tem? A pecadora que ungiu os pés de Jesus. aquela mulher que eu falei no início, que um fariseu convidou Jesus e não deu as honras devidas. Não deu as honras devidas. Não foi bem-vindo na casa, porque naquela época lavar os pés, né? Quando você chegava, não tinha as estradas. E a gente nem pode dizer assim, as estradas que a gente tem, né? A gente nem pode dizer assim, porque também as nossas têm buracos, né? Mas naquela época não tinha essas estradas. Então você chegava no local e era bem-vindo, e era uma questão de honra, né? De alegria, quando você lavava os pés da pessoa que chegava. Era bem recebido. Era uma questão cultural. Jesus entrou nessa casa desse fariseu e ninguém lavou os pés dele. Ele estava lá. Mas de repente essa mulher pecadora aqui, do contexto anterior que a gente está vendo, derramou, né, um precioso, né, aqui perfume, tá, aos pés de Jesus. E Jesus disse: olha, eu entrei na tua casa aqui, o fariseu disse: você não me deu as honras devidas, mas essa mulher veio e demonstrou toda a adoração, toda a reverência, toda a gratidão, certo? E Jesus disse que todo lugar se lembraria desse feito dessa mulher. Aí logo depois desta mulher, desse evento, aconteceu, e Lucas traz o resumo. Aconteceu que depois disso andava Jesus de cidade em cidade, proclamando. Ele está aqui na Galileia. Jesus, antes de ir para Jerusalém, ele está na Galileia. A Galileia dos gentios. Significa que eles estavam próximos, né, dos gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel. E esse povo aqui sofria, tinha tantas questões, tá? Desprezado, esse povo era desprezado pelo Império Romano e também pelos aspectos religiosos. Mas é interessante que Jesus estava lá na missão, proclamando. O texto nos diz, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, proclamando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Ele ia com quem? Ele ia com os 12, os seus discípulos, Jesus fazendo todo esse caminho da missão. Mas também tem lá as servas do Senhor. Isso é bonito. Tem lá as auxiliadoras. Tem lá as mulheres. Lucas faz questão disso. E olha lá no versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então, nós não sabemos as questões antecedentes e o porquê que isso aconteceu. Tal envolvimento foi nesta área de demônios, que de certa forma viveu escravizada,
Mas ela encontrou o Rei dos Reis. Ela encontrou o Senhor dos Senhores. Ela encontrou aquele que liberta, aquele que transforma. A realidade foi ele quem foi atrás dela. Libertou. Porque Jesus liberta. Jesus liberta. Jesus nos liberta do império das trevas ou aqueles que estão oprimidos pelo inferno, pelo diabo. Jesus curou aquelas mulheres, libertou aquelas mulheres. E mulheres simples, mas mulheres também influentes. Joana, mulher de Cusa, e procurador de Herodes. Você tem mulheres em todas as camadas sociais. Jesus encontrando essas mulheres, Jesus libertando essas mulheres, Jesus transformando essas mulheres. E Susana, e olha só, e muitas outras. E muitas outras. Então tinha um grupo grande de mulheres com Jesus, servindo, acompanhando, auxiliando. Por quê? Porque Ele me libertou, Ele me transformou, Ele me curou. E eu quero estar com Ele e servi-lo, porque é assim, irmãos. Quando Jesus nos liberta, que nos restaura, a gente não tem como ficar de braço cruzado. A gente quer segui-lo. A gente quer segui-lo. A gente quer servi-lo. Essas mulheres não tiveram outra questão. Elas servem, elas auxiliam, elas estão em serviço, elas seguem a Jesus. Elas seguem a Jesus, porque o meu Salvador me libertou, porque o Salvador me transformou. Muitas dessas mulheres, e o que elas faziam? Além de seguir, além de servir, o que elas faziam? As quais lhes prestavam assistências com seus bens. Assistências com seus bens. Então está aqui a equipe que está ali auxiliando e ajudando nas questões dos bens, dos recursos. Então Jesus está na missão, andando de cidade em cidade com os discípulos. As mulheres estão lá cuidando do quê? Auxiliando, comida, mantimento, investindo. Porque isso é mulher, né? Essa organização delas, esse cuidado delas, essa generosidade da mulher, esse instinto, né, materno de cuidado. E que coisa maravilhosa, esse sentimento materno de cuidado para o seu Senhor. O seu Senhor. Ajudando ali nos discípulos, cuidando, andando com Jesus. E é de cidade em cidade, o texto está dizendo, de cidade em cidade, aldeia em aldeia. Elas largaram também tudo, porque elas encontraram o seu Salvador. Assim deve ser, como tem sido o espírito da nossa SAF. Generosas, cuidadosas, que estão auxiliando, que estão ajudando na missão, que investem, que têm um coração, que tem coração generoso, que patrocinam, que cuidam. Essa é a importância da mulher. Mulheres aqui. E assim é você serva do Senhor. E assim é esse Senhor que... Ora, e aí de repente a gente poderia pensar, mas espera aí, pastor, Jesus não tem poder para fazer multiplicação dos pães, tem que precisar das mulheres, do auxílio, do recurso delas. Meus irmãos, Jesus nunca fez algum milagre, alguma coisa em benefício próprio.
É isso que em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, quando fala que aquela igreja precisava ter o mesmo sentimento, tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E aí ele diz assim, porque ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, ou seja, ele não usurpou, ele não pegou só o fato dele ser Deus, o grande fato dele ser Deus, ele pegar proveito disso em benefício próprio. Fazer em benefício, milagres em benefício próprio. Assim foi quando Satanás chegou diante de Jesus e disse, transforma essas pedras em pães. Ou seja, Jesus estava com fome. Era a necessidade de Jesus. Jesus não faz mandingas ou alguma coisa em benefício próprio. Jesus, quando faz isso, é para o outro. Jesus, quando faz isso, é para o reino. E Jesus depende do auxílio dessas mulheres. Jesus é cuidado por essas mulheres. Jesus é patrocinado por essas mulheres. Que maravilha. Que bênção. Que bênção. Mas o trajeto de Lucas não para aqui com as mulheres, e com essas mulheres que estavam andando com Jesus. Perceba bem, essas mulheres já estavam andando com Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, auxiliando, e tinha um grupo de gente, e tem muita gente, não é pouca gente. Tem os discípulos, tem elas, e tem as outras também, que não se dá no número delas, muitas outras. Mas quando você vai lá para frente, vai lá em 23, Lucas 23, e é por isso que o papel, não é? O Lucas traz para a gente um papel muito importante dessas mulheres no serviço em Cristo, no reino de Deus. 23, versículo 49. Pasmem, essas mulheres estavam na Galileia. É um reino, é um lado distante de Israel. Porque às vezes a gente pensa que está tudo no mesmo local, né? Jerusalém, gente, está em uma outra extremidade. Jerusalém é a capital. Galileia está lá longe. É o interior do interior. Distante. Jesus andava naquelas aldeias, naqueles povoados. E as mulheres estão lá, servindo. E quando Jesus vai para Jerusalém, essas mulheres vão com Jesus. Vão com Jesus. Elas estão lá com ele. Aonde ele vai, a gente vai. Aonde ele vai, a gente serve. A gente serve e ama estar com o nosso Salvador. E veja aí, no 49, do versículo 23, quando ele fala da morte de Jesus, quando ele fala de todo aquele evento, aquele pavoroso, mas maravilhoso evento da morte de Cristo, no versículo 48, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se e lamentaram, batendo nos peitos. O pessoal saiu. Depois ali, quando Jesus morre. A gente não vê discípulo. A gente não vê os apóstolos. A gente não vê os homens. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres, e as mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia, aquelas mulheres da Galileia, permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Elas serviram Jesus na sua vida, e elas estão próximas dele na sua morte. Elas não saíram. Que amor maravilhoso. Que carinho maravilhoso com o nosso mestre. Que testemunho maravilhoso dessas mulheres. Elas encontraram o seu Salvador.
pessoal está chorando, está lamentando, está saindo. Os discípulos foram dispersos, ficaram com medo. Os homens correram. Mas vocês estão lá representadas, mulheres. O grupo da SAF está por lá. As safiras, né? Está lá, contemplando o Salvador. E vamos entrar no texto em seguinte, né? E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, esse homem aqui entrou, e que não tinha concordado com os desígnios e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Um homem crente aqui. Tendo procurado Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e depositou no túmulo aberto, em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Esse homem está lá. Era dia de preparação e começava o sábado, porque quando começa o sábado, ali às 18 horas, para tudo. Agora só domingo às 18 horas. Desculpa, sexta-feira, começa sexta, o sábado começa sexta-feira às 18 horas e finaliza sábado às 18 horas. Era o dia da preparação e começava o sábado, estava perto do horário. As mulheres que tinham vindo da Galileia, aquela turma abençoada, eles vieram da Galileia com Jesus seguindo. Elas não deixam, gente. Elas não largam seu Salvador. Elas não largaram dele com vida e com morte, elas continuam. E elas viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Sabe o que elas estão vendo? Sabe o que elas estão fazendo? Elas estão observando. Porque elas são observadoras, né? Elas observam. Elas têm assim E preocupadas ali, olhando, vendo ali, cuidando, de repente pensando, dizendo assim, ixi, não ficou legal aquilo, né? Pô, rapaz, não ficou bom. E elas observando ali. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Elas viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Elas viram tudo. Elas estavam observando tudo. Até a forma como foi depositado. Ela estava ali, ela estava olhando. Porque as mulheres, né, são assim, as servas do Senhor, as mulheres têm essa, ainda mais com uma percepção cristã. Cuidadosas, jeitosas, organizadas. E então se retiraram para quê? Para preparar, para a coisa ficar bonita. Nosso Salvador foi honrado em vida e nós também honramos Ele em morte. Tem que ter o melhor perfume, tem que ter os melhores aromas, os jeitinhos delas, o cuidadosas que elas são, essa coisa toda, bem jeitosas. E no sábado, descansaram segundo o mandamento. Aí chegou o horário, elas pararam. Elas não podiam ir no sábado. Mas no primeiro, aí ó, veja o versículo 24. Elas estão ali, ó, esperando o horário, contando as horas. E na hora quando dá 18 horas do sábado, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, né? Madrugada ainda. Foram elas ao túmulo, de madrugada, levando os aromas que haviam preparado. E aí lá elas foram as primeiras, as mulheres foram as primeiras. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas elas entraram no túmulo, porque elas são corajosas, elas querem averiguar, elas querem ver, elas querem saber cadê o nosso Senhor, cadê o nosso Salvador. Não acharam o corpo do Senhor Jesus, do versículo 3. Versículo 4. Aconteceu que perplexas a esse respeito, começaram a conversar, né? Ficaram preocupadas.
aquela coisa, né? Bem feminina. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui. Essa é a... Meus queridos, a gente não pode passar por cima disso. Elas são as primeiras que ouvem a notícia da ressurreição. As mulheres. E dizer, meus irmãos, que as mulheres não têm importância na obra, no serviço. E dizer que a Bíblia é machista. E dizer que as mulheres não têm valor. Isso é queda. Isso não é evangelho. Porque nas Escrituras, é isso que Lucas está trazendo para a gente. A importância do serviço das mulheres. Vocês são importantes. Vocês são auxiliadoras. E a exemplo dessas mulheres, continuem seguindo o seu Senhor. Sendo generosas no trabalho para o seu Senhor. Zelando, cuidando com jeito, com amor, com carinho. Servindo com os seus dons, com aquilo que Deus deu para você. Porque as mulheres foram as primeiras que ouviram a maior e extraordinária notícia dos da nossa raça. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Mas não para por aí. Não para por aí. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Elas fazem o quê? Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando Jesus disse assim: eu vou morrer, vou ressuscitar. Essas mulheres estavam juntas. Quando Jesus falou isso para os discípulos, elas estavam lá também ouvindo. Os discípulos não deram muito crédito. Mas olha o que essas mulheres fazem. E quando ele diz, e quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Elas se lembraram e creram. E creram. Ou seja, também não foram as primeiras só que ouviram, mas foram as primeiras que creram na ressurreição. Não pode passar assim. A gente tem que destacar, porque Lucas está destacando isso. Para que haja algum conceito de mulher, né, do feminismo, disso tudo, não isso, nada disso. Porque esse feminismo e esse machismo é fruto da queda. Mas é para mostrar a importância de vocês no reino de Deus. Elas se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, elas são as primeiras que anunciam a ressurreição. Elas são as primeiras que ouvem, elas são as primeiras que creem e elas são as primeiras que anunciam. Essas mulheres lá da Galileia que andaram com Jesus de cidade em cidade.
Que notícia maravilhosa, que responsabilidade maravilhosa, porque as mulheres também são chamadas para proclamação, anúncio do Evangelho. Que a SAF seja essa proclamadora do Evangelho, da boa notícia, dizendo: Ele ressuscitou. Olha só, quando elas anunciaram todas essas coisas, elas foram aos 11 e a todos os mais que eles estavam, elas foram lá, e está lá o nome delas de novo. Lucas faz questão de trazer à tona aquelas mulheres e os nomes dela lá da frente que a gente leu. Era Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as demais também, que estavam com elas, confirmaram, está todo o grupo, estas coisas aos apóstolos. Só que os homens, né? O que os homens fazem? As palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram. Os homens não estão perto, os homens estão de longe, os discípulos estão correndo, com medo. E aí, quando essas mulheres trazem o anúncio, esses homens disseram: isso é loucura. Os discípulos são falhos, né? Como a gente, não é? São falhos. Pedro, o corajoso, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E baixando, nada mais viu, senão os lençóis de linho. Retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Pronto, essa é a importância, uma parte só, do quanto você, mulher, é importante no serviço e no trabalho. A igreja presbiteriana não é machista. A igreja presbiteriana, ela tem esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho imprescindível, importantíssimo, porque são mulheres que servem ao Senhor em todas as áreas. Essas mulheres que servem, que auxiliam, que são generosas, que sustentam, que patrocinam, que contemplam, que ficam seguindo e que seguem o seu Senhor, e no sofrimento também elas estão, no sepultamento, olhando, observando, e também ouvindo a notícia da ressurreição, crendo e anunciando a notícia da ressurreição. Sabe por que tudo isso? Porque elas amam o seu Salvador. Mas não esqueçam, mulheres valorosas, o Salvador ama vocês. O Salvador ama vocês. Que relação linda entre as mulheres e o nosso Salvador. Isso aqui é um poema de amor entre Jesus e as suas mulheres. Que você continue servindo, trabalhando e sendo auxiliadoras idôneas nesta igreja, no reino, em todo lugar em que você vá. Por isso, toda a nossa gratidão. E se você ainda não está alinhada com a SAF, se aproxime, para que você desempenhe também serviço para o seu Salvador. Amém? Vou chamar a presidente aqui à frente. Enquanto ela está vindo, a gente quer dar só um alô para os nossos visitantes, que nos alegram muito com a presença. Tem
Laurita César, está ali, né? Que é a avó do Vinícius, né? Nós já falamos ali. A Maria de Jesus, a avó também de Vinícius. Hoje o Vinícius trouxe as duas avós, parte de mãe e parte do pai, tá? O Roberto, que é o pai do Vinícius, né? Seja muito bem-vindo. E o Vinícius que está conosco aqui também, nós nos alegramos. Está conosco também o Guilherme, tá? A Jaqueline, quem tá? E a Júlia, tá ali, a Jaqueline ali e a Júlia ali, tá? E os irmãos também sejam bem-vindos. Muitos já vieram algumas vezes. O Everton está ali com a sua mãe, né? A sua noiva, né? Pessoas que nos alegram também com a presença aqui na nossa igreja. Sejam muito bem-vindos, tá, meus irmãos? Nossa gratidão ao nosso Deus Todo-Poderoso por mais um ano de aniversário da nossa SAF. Nossa gratidão a todas as nossas amadas que estão sempre, não é, apostos. Todas as coisas que nós pedimos, nós não estamos nos reunindo muito por causa da pandemia. Esse tempo tem trazido muitas limitações para algumas irmãs. Hoje estão faltando algumas irmãs aqui, porque não puderam estar presentes devido a esse tempo terrível que nós estamos passando, mas muitas estão aqui, outras estão ainda um pouco enfermas, mas nossa gratidão a todas as irmãs, porque todas as chamadas que nós fazemos no nosso grupo, as irmãs cooperam, as irmãs estão prontas para ajudar. Essas máscaras que nós estamos usando aqui foi confeccionado por uma irmã da SAF, a irmã Suilã, né, que fez isso com tanto carinho, as máscaras todas bonitinhas, ajustadas no rosto. Ali dentro tem uma decoração muito bonita para todas as safiras irem lá tirar foto. Depois a gente se reunir ali também para tirar uma foto oficial, que foi uma decoração com muitas mãos, a mão da irmã Elza, da Josiane, da Alia, né, da Ramla, ajudando ali para fazer aquele canto muito bonito e agradável. Nenhuma irmã saia sem ir lá tirar foto, para vocês guardarem como recordação. Costumeiramente a gente faz um culto com mais coisas. Eu lembro aqui do ano passado que nós fizemos uma peça, né, muitas irmãs da SAF participaram, e eu lembro agora o final da peça, quando eu disse no ano passado que a SAF tem lugar para todo mundo, né? Era uma peça que falava de vários tipos de mulheres, e a SAF ela tem lugar para todas essas mulheres. Tem lugar para as velhas, tem lugar para as novas, para as novinhas, para as ocupadas, para as que trabalham fora, para as que estão só em casa. A SAF é lugar para todas as mulheres. Na SAF nós temos um espaço para a gente trabalhar para Deus. Na SAF nós temos um espaço para cooperarmos na obra de Deus. E nós fazemos isso sempre com muita alegria. A SAF é lugar de muita fartura. A SAF é lugar de muita alegria, porque as mulheres servem a Deus com alegria, com disposição, têm amor no coração pela obra de Deus. Então, mulher da Igreja Presbiteriana, você que está chegando, se integre na SAF, porque a SAF é o lugar que nós temos para servir a Deus, para trabalhar em prol do reino de Deus, para alcançar as pessoas com ajuda, com um ombro amigo, com a palavra amiga. É esse o lugar onde a gente vai desenvolver os nossos talentos, é na SAF, dentro das igrejas presbiterianas. Então, todas estão convidadas a fazerem parte, a se integrarem no grupo de SAF, porque a SAF é lugar de paz, é lugar de trabalho e lugar de alegria. E tem lugar para todas aqui na SAF. Eu vou chamar agora as amadas da SAF que estão aqui presentes. Todas aqui à frente, por favor. Todas. Todas bonitinhas aí, com a máscara padronizada.
Peraí. Vamos aqui fazer a fileirinha para a gente. Para quem não sabe, a SAF tem um moto, né? E nós vamos recitar agora o moto da SAF. Vamos chegar mais perto, né? Para a voz sair mais uníssona. As pequenininhas aqui na frente. A Lia e a Kathleen. Olha, Claudinha não veio, gente. Espera aí que eu vou, Peraí, que tem Espera aí que eu vou ainda pegar a cadeira para Claudinha. É, Claudinha. Vem, Claudinha. Cadê? Esse terreno é muito cheio de altos e baixos. A cadeira está segura. Tá, não é possível. Não vou te derrubar, não. Vamos dizer o nosso modelo. Sejamos verdadeiras auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé e vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Quando terminar aqui, por favor, os irmãos, todo mundo continue sentado, porque nós vamos distribuir um lanchinho para vocês levarem para casa. Normalmente, nos aniversários da SAF, a gente distribui bolo, salgadinho, suco, refri, todo mundo lancha aqui na igreja mesmo. Como estamos em tempos difíceis, nós vamos entregar o lanchinho para os irmãos e irmãs.